Boa tarde a todos. Hoje, 13 de abril de 2021, fazem 37 anos da desencarnação de meu pai. Eu vou ler como preparação para a nossa oração, da nossa meditação desta tarde, um poema escrito por Luiz Alberto, que foi inicialmente publicado no livro A Palavra Dada e depois foi inserido também no livro de memórias com escritos inéditos de papai, Sal da Terra. Do alto da tribuna, a voz vestida de anjo, de guardião, de estrela guia, falando da morte como quem vida, falando em prosa como quem poesia. Do alto da tribuna, a voz temida, a multidão silenciava e ouvia, nem medo, nem rancor, a voz despida de preconceito, de hipocrisia. Do alto da tribuna, como um raio, dali do alto, como num ensaio, para outra vida que o aguardava. Do alto da tribuna, como um mito, dali do alto sempre, como um rito, era dali que ele nos encantava. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta tarde de saudade, como vimos fazendo nestes 37 anos de ausência física do meu pai, Clóvis Tavares, entre nós. Sabemos, como já dissera Vitor Hugo, eles estão invisíveis, mas não ausentes. E meu pai, em uma palestra sua, ele disse: estão invisíveis, mas nem sempre, porque por vezes eles se tornam sensíveis à percepção visual extrasensória de muitos de nós. E quantos temos percebido, muitas vezes, no lusco-fusco do amanhecer, a presença deste Pai querido junto de nós. Sabemos que em suas tarefas atuais, ele está atento às necessidades da Escola Jesus Cristo. E, portanto, rogamos ao mesmo Cristo, que foi o Cristo a quem ele honrou, que permita que ele possa permanecer sempre junto de nós, nos sustentando, nos fortalecendo e dando, Senhor, aquele ânimo, aquela coragem para que não percamos a nossa persistência no trabalho do bem que ele, para o qual ele nos convocou. Te agradecemos e pedimos que nestes 30 minutos possamos recordar algumas coisas que nos fazem ficar felizes por termos em Clóvis Tavares o Pai de todos nós. Assim seja. Meus irmãos, por diversas vezes
por diversas vezes, nos 13 de abril, que nós percorremos aqui na Escola Jesus Cristo, nós tivemos oportunidade de recordar o último dia, os momentos em que ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, o atendimento feito pelo nosso amigo Dr. Jaime Martins Faria, o velório na Escola Jesus Cristo, fenômenos que aconteceram misteriosamente, como uma revoada de aviões da Esquadrilha da Fumaça, antes um pouquinho da saída para o cemitério. Mas pensamos que é tempo de nós projetarmos para nós e para todos os que também nem o conheceram, mas guardam sua memória como se o tivessem conhecido. E uma de suas palestras do ano de 1954, que também foi registrada aqui nesse livro, ele nos fala sobre a função do discípulo. Jesus, em seu Sermão do Monte, o seu sermão por excelência, o coração do Evangelho, a síntese da doutrina cristã, o Sermão do Monte, ele diz que os seus discípulos eram o sal da terra. E aqui ele está introduzindo uma alegoria da maior relevância para o nosso entendimento, porque o sal, ele tem funções específicas. E funções específicas que foram desempenhadas, primeiramente, pelos apóstolos dos apóstolos, e entre nós, no século XX, além de muitos luminares cristãos, aqui na nossa campus, dentro da nossa vida doméstica da Escola Jesus Cristo, esse sal foi representado por Clóvis Tavares. Ali ele esteve presente para guardar, para salvaguardar, para proteger o rebanho da escola de descaminhos, das fadigas da luta, das desistências, das deserções espirituais. Porque realmente isso aí faz parte, tem feito parte das nossas rotinas humanas. Nós somos espíritos que vimos vivendo existências de abandono, de desistência, de deserção,
do esgotamento pela fadiga, para o qual Paulo nos pediu com toda a unção: não vos canseis de fazer o bem, porque muitas vezes o trabalho diante da ingratidão, que é a grande companheira daqueles que tentam, a ingratidão, como diz Augusto dos Anjos, esta companheira inseparável, ela tem sido a grande companheira de todos que trabalham no bem, e que por isso mesmo pode nos conduzir à exaustão, ao cansaço. E a ideia de que Clóvis Tavares tenha sido esse sal, esse discípulo na sua integridade, nós veremos alguns aspectos da função específica do sal que foram essencialmente observados por ele. Naturalmente, nós queremos crer que alguns milênios de vivência do Evangelho de Jesus tenham sido necessários para sedimentar essas categorias espirituais em seu coração. Isso não é nada que possa nos desanimar, nos desalentar. Absolutamente. É algo que tem que nos animar, nos reanimar. Porque justamente o processo cognitivo da evolução é o processo do aprendizado pela repetição. Nós estamos aqui em lentos processos de provações e muitas vezes de expiações, que são limitações para que nós não caiamos novamente nos mesmos erros. As expiações, elas podem ser vistas como deficiências transitórias que nós trazemos para que não repitamos, para que não reincidemos nas mesmas e repetidas falhas. A expiação é uma bênção de Deus para que as recaídas possam ser suspensas. E a provação é sempre um aspecto renovador quando nós vamos garantir a sedimentação dos aspectos de renovação espiritual que nós estamos introduzindo no nosso caráter. Ao passo que nós vamos nos despersonalizando, vamos perdendo aquela persona tão desnecessária, nós vamos assumindo um caráter espiritual renovado. Então a personalidade são aspectos da individuação que nós devemos perder. E o caráter são aspectos sublimes do espírito
que através da sublimação dos nossos vícios em virtudes, nós vamos adquirindo e sedimentando através destas mesmas provações. Então vejamos aqui, nas palavras de meu pai, Jesus, nosso divino mestre, no Sermão da Montanha, declarou que os discípulos são o sal da terra. Os discípulos, discípulo é aquele que segue. Discípulo é um aluno, mas é um aluno de um mestre. Quando alguém diz, eu sou discípulo de fulano, significa que ele segue os passos desse mestre. Essa é a dinâmica da nossa vida. Nós somos discípulos de um mestre. Somos, na melhor das hipóteses, nós somos candidatos a ser discípulos de Jesus. E Clóvis Tavares, como discípulo de Jesus, ele nos beneficiou, ele nos contemplou com essa possibilidade de nós também nos tornarmos discípulos. O discipulado é uma condição de categoria elevada. Então não é de bom alvitre que nós enchamos os nossos pulmões e digamos, eu sou discípulo de Jesus, eu sigo a Jesus. Isso é uma frase temerária. Quando os discípulos foram procurar Jesus, eles disseram, mestre, aonde assistes? Jesus disse, vem e vê. Então, nós temos que irmos também. Então, é necessário que nós abandonemos certas coisas da nossa persona, da nossa máscara que nós vivemos hoje. Eu, Flávio, eu sou uma personalidade recheada de deficiências físicas e morais. Deficiências essas que vêm sendo, através de heranças espirituais, trazidas das vidas sucessivas. Então é através do despojamento desses caracteres da personalidade que nós vamos deixar os nossos vícios e assumir aspectos renovados das virtudes, das forças renovadoras, porque as virtudes, elas também têm uma característica muito interessante. Enquanto os vícios, eles são centrífugos, eles atraem tudo para o nosso egocentrismo, as virtudes são centrípetas, elas divulgam, elas espalham, elas renovam, elas atraem, elas contagiam. E nós estarmos perto de um discípulo de Jesus altamente contagiante.
É por isso que é uma grande responsabilidade o fato de nós sermos discípulos de um discípulo. É o que nós queremos e devemos procurar ser. Existe um psicólogo russo já do final do século XIX, início do século XX, que ele não escreveu livro, mas ele fez muitas palestras e foram reunidas por seus discípulos num livro que se denominou Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Então, dentro da possibilidade que nós temos de evoluir, nós temos que buscar ser discípulos de um discípulo. E aqui dentro de nossa pequena comunidade, de nosso petit comité, nós estamos buscando ser discípulos de Clóvis Tavares. Leiamos então alguns aspectos. A função do discípulo assemelha-se à função específica do sal. O sal deve salgar. Assim também, o discípulo deve comunicar ao ambiente, à sua sociedade, à sua comunidade, à sua família, ao seu ambiente de trabalho. O discípulo, ele tem que comunicar alguma coisa. Comunicar de uma forma não verbal. Não é verbal, não é se tornar um prosélito, alguém que aborrece os outros, mas comunicar com a sua conduta. Então ele comunica ao ambiente em que vive as qualidades também específicas do seguidor de Cristo. Então, essa é uma das funções, comunicar o sabor. Assim como o sal salga, o discípulo comunica o sabor das coisas celestiais. Conservar o que de bom existe no mundo. É preciso, não que nós sejamos seres excessivamente conservadores, mas algo tem que ser conservado. Não pode ser perdido pela corrupção de valores. Hoje nós vemos muitos valores sendo corrompidos. Nós devemos conservar valores, não tradições. São tradições, isso é nossa tradição, não é isso. São os valores essenciais do espírito. A amizade, a solidariedade, a fraternidade. O senso de simpatia. Aprender a olhar com o olhar do outro, que é a empatia. Termos compreensão, porque se não somos ainda suficientemente espiritualizados para perdoarmos, nós precisamos, antes de tudo, racionalizar o perdão e compreendermos. Compreender é analisar o contraditório, é escutar argumentos, justificativas, desculpas e tentar, empatizando com as pessoas, ver se nós também não faríamos coisas semelhantes ou, quem sabe, até piores. E entender que são sofredores. O cruel é um inseguro. O prepotente
é um pobre coitado. Então, quando nós conseguimos vislumbrar o espírito caído por trás da crueldade, da maldade, nós podemos então não experimentar a indignação, que faz parte de uma vibração coletiva. Se nós nos indignamos quando sabemos que um presidente quer favorecer que uma infecção se alastre pelo Brasil, quando nós nos indignamos porque sabemos que um homem torturou até a morte um enteado, quando nós nos indignamos, nós nos colocamos no mesmo padrão vibratório. E quando nós entendemos que por todos esses escândalos, que quiçá eram necessários, alguém se espiritualizou por todos esses escândalos, pobre de quem os causou. Pobre coitado, ai de quem os causou. Mas bendito seja aquele que sofreu os escândalos, que tropeçou nessa pedra de escândalo. O menino que foi assassinado. Essa multidão de brasileiros, de quase 400 mil brasileiros dizimados por uma doença que poderia ser evitada pelo menos em 70% dos casos, se os responsáveis tivessem assumido as posições razoáveis no tempo certo, no dia D, na hora H. Mas preferiram um processo de negacionismo. Bendito os que superaram-se. Eu não fui digno de sucumbir à Covid. Alguém lá me disse: Flávio, a fatura do seu cartão de crédito ainda está aberta e ainda tem muita conta para pagar. Volta para pagar. Mas os que conseguiram suplantar a sua humanidade e alcançaram a sua vida gloriosa, estes são bem-aventurados, esses são abençoados, esses estão beatificados. Ai, portanto, daqueles que causaram todos esses males. Que Deus tenha piedade deles. Então, evidentemente, como nós vamos fazer para desempenhar todas essas funções do sal? Evidentemente, pelo esforço constante em prol da exemplaridade da vida, pela pureza dos seus costumes. Então, o costume bom é a conversão do hábito em virtude. Pela operosidade sadia do seu caráter. Ou seja, nós temos que substituir a máscara da persona por um caráter espiritual. É desconfortável. Nós vamos ser abordados por pessoas inconvenientes, por amigos importunos que vão nos acordar de madrugada, nos exigindo pão, nos exigindo coisas em horas inconvenientes. Mas é essa operosidade
que vai ser o processo do transformismo fenomênico da nossa persona em caráter espiritual. E adquirir caráter é adquirir alguma coisa que não se perde. Porque o caráter é do ser humano. É uma conquista do ser humano. A personalidade, ela pode e deve ser perdida. Dizer, eu sou assim. Nós não somos assim. Nós estamos assim porque acostumamos em vidas sucessivas a ter essas idiosincrasias, banalidades, superficialidades, esquisitices, excentricidades, que de nada valem a não ser para ser entraves à superação desta persona, desta máscara, desta casca, desta couraça, que nos transforma muitas vezes em pessoas frias, em pessoas insensíveis, em pessoas ingratas. Precisamos então dar um passo como? Superando pela operosidade sadia do seu caráter, pelo seu trabalho espiritual a favor do despertamento das consciências. É preciso despertar as consciências, muitas vezes até com o silêncio. Muitas vezes, se nós não respondemos, nós vamos fazer a pessoa pensar. Muitas vezes, se nós não dialogamos com a pessoa que nos ofende, ela vai ser obrigada a pensar. Mas se nós não entrarmos em contenda, mas usarmos umas palavras que possam despertar. Um exemplo: alguém nos ofende barbaramente. A gente escuta, respira, aure o Espírito Divino e responde assim: você não é assim. Você não é assim. Não é você não era assim. Você não é assim. Você não é assim. Quando nós dizemos isso, aquilo ali é um impacto na consciência da pessoa. Ele vai ver o que eu não sou. Eu não sou essa pessoa dura. Isso é uma persona grosseira que eu fui construindo com essas adversidades da vida, com as ingratidões da vida. Repetindo Augusto dos Anjos, esta tua companheira inseparável. Pela doação de si mesmo à grande causa do Mestre. Coisas simples, mas doações. Nós precisamos não clicar doações na internet, mas precisamos doar de nós mesmos. É tempo. É tempo. É tempo que nós vamos renunciar a descanso, a tranquilidade, ao isolamento. É esse tempo que nós vamos doar de nós, que vai nos fazer almas mais operosas, mais sadias,
pela causa do Mestre. E que isso é o bem de todos, a iluminação das almas, a base da felicidade humana e da paz universal. Então essa é o caráter espiritual de Clóvis Tavares, que eu quis lembrar nessa tarde, que é o dia 13 de abril, o dia de sua libertação espiritual. Foi um dia muito importante para mim, porque eu o acompanhei desde a nossa casa, levando de carro, junto com o Dr. Jaime Faria, até a Santa Casa, segurando a sua mão, enquanto ele fazia radiografia e, como ele disse na sua mensagem, compreendi que o tempo me demitia de sua própria movimentação, entregando-me ao tempo de outro nível. Ele disse a frase da sua mensagem a seguinte: compreendi na oração muda que consegui formular que o tempo me demitia da sua própria movimentação, entregando-me ao tempo de outro nível. Olha que beleza! Como a mediunidade do nosso querido Chico identificou-se de modo tão íntimo com o caráter de Clóvis Tavares, para que ele pudesse descrever a sua desencarnação de um modo tão poético, como Luizinho disse, falando prosa em poesia, falando com poesia como quem prosa. É assim, irmãos, que nós queremos guardar essa memória, pedindo a todos que assistam às palestras virtuais da Escola Jesus Cristo. É com muita tristeza que eu sou obrigado a ver a ausência de muitos irmãos. E eu estou numa missão completamente inadequada para mim. Mas eu estou numa missão de pastor de ovelhas. E é com muita tristeza que eu vejo a insensibilidade e a indiferença de não participando nos horários para formarmos a comunhão de pensamentos e sentimentos que Kardec nos ensinou. Façamos força. Às 16 horas de segunda a quinta, às 20 horas de sexta-feira, às 18h30 de segunda-feira, que é o dia dos que estão necessitados das necessidades humanas, dos seus padecimentos físicos e morais. Às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Não desdenhemos de nos empenharmos ao máximo, de vencermos todos os obstáculos para frequentarmos e ouvirmos as palestras de todos. Não ouvirmos depois gravada, ouvirmos juntos, para que nós completemos esta egrégora, esta sintonia, esta presença, para que em nós possa também viver o Espírito Santo de Deus. É no espírito de Clóvis Tavares que eu peço, pelo amor de Deus, acreditem no que eu falo a vocês, assistam, participem das palestras da Escola de Jesus Cristo virtuais, porque não sabemos quando, mas dias virá que nós voltaremos ao nosso funcionamento presencial, que certamente também será híbrido, porque esse sistema não vai acabar nunca.
Então, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Clóvis Tavares, participemos mais, participemos da aula de minha mãe, Hilda, das quintas-feiras. Isso é uma oportunidade, ter aulas de Hilda Mussa Tavares, 90 anos, a presença de Clóvis Tavares, como ele mesmo disse na sua primeira mensagem na Escola de Jesus Cristo. Não percamos esta oportunidade, não choremos mais tarde pela nossa indiferença de hoje. Não deixemos que essa culpa more em nosso coração. Busquemos, participemos juntos, formemos uma assembleia espiritual, porque também nas cidades espirituais as assembleias se reúnem no mesmo horário, não estão no mesmo lugar, mas eles respeitam o horário. 6 horas, a ministra veneranda vai orar e todos estão em comunhão de pensamentos e sentimentos com a ministra veneranda. Busquemos ser uma imagem pequenina de nosso lar na terra. Não ansiemos, eu quero ir para nosso lar. Vivamos nosso lar aqui e agora. É o que pede aquele que involuntariamente é o diretor doutrinário de vocês. Neste dia de lembranças do meu pai, Clóvis Tavares, que sinto que está perto de mim, pedindo a vocês o que eu vos peço. Pelo amor de Deus, acreditem em Clóvis Tavares. Pelo amor de Deus, acreditem em Chico Xavier. Pelo amor de Deus, respeitemos a presença da minha mãe Hilda entre nós. Valorizemos a presença dela entre nós. Valorizemos os horários de reunião de nossa Escola de Jesus Cristo. Deixemos tudo para comungar naquela hora esse maná espiritual que nos é doado. Pelo amor de Deus, busquemos isso. É uma luta para que nós assumamos um caráter espiritual que será uma mudança existencial em nossas vidas. É o que vos pede esse pobre, deficiente, carente, impotente diretor doutrinário de vocês. Elevemos a Deus nosso coração. Senhor Jesus, na tua presença entre nós, Senhor, nesta comunhão de corações, nesta comunhão de pensamentos, que possamos, Senhor, unificar o nosso espírito ao espírito de meu pai Clóvis Tavares, o teu discípulo que salgou a nossa vida, que nos livrou da corrupção de valores e que nos transmitiu os sabores excelentes das coisas espirituais de teu reino. Ajuda-nos, Senhor, que não nos cansemos de fazer o bem, que não nos cansemos de buscar o bem, que não sejamos ingratos, que não sejamos indiferentes, que não sejamos indolentes e busquemos, Senhor, viver contigo e por ti, hoje, agora e sempre. Assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta tarde. Assim seja.